Começando mais um Design for Life, o podcast que vai levar ainda mais design para a sua vida. A gente está muito feliz em estar contigo em mais esse programa, né, França? Eu tô aqui com ela, que é a nossa anfitriã, ela que nos recebe aqui. Aliás, posso fazer o merchan? Pode, claro, deve, né? Este programa, meus queridos, é uma realização de Desk Interiores, claro, né? Vamos falar Isso. aqui. Não é by Desca, mas é o Pod Desca, Exatamente, com lojas, então, em Rio do Sul e Lages. E esse é o momento, né, França, que a gente fala de produto, fala da arquitetura de interiores, de alto padrão, mas fala também de pessoas, né? Principalmente de pessoas, né? É muito bom estar aqui novamente e eu acho que o podcast é isso, é a gente vir aqui apresentar as pessoas com quem a gente se relaciona, né, com quem a gente admira e que a gente quer mostrar isso para os nossos ouvintes, né, para os nossos seguidores do Instagram, agora do YouTube. E nós temos um convidado mais que especial hoje, né? Pois é, sabe, Franz, que quando a gente começou, a gente faz uma pauta, né? A gente estuda, né? Para vocês que estão aí, a gente estuda o convidado antes de receber. Isso, não é assim, né? Chegar aqui e vamos convidar ele, Exato, né? Não, a gente foi lá e estudou, né? E quando a gente... né, a França me falou que seria ele então, e tu já vai explicar por quê. Sim. Eu achei que ia vir um outro cara, que a gente ia chamar numa outra pegada, sabe? Porque ele é super descontraído, comunicativo, tem voz de locutor, vocês vão ouvir daqui a pouco, ele tá só aqui ouvindo aqui, mas vocês vão ouvir essa voz daqui a pouco. E, na verdade, tendo acesso à história dele, a gente vê que ele tem muito para contar, né? Uma pessoa que enriquece muito a arquitetura da região, do estado, e a gente precisa conhecer mais dele. Fala por quê a gente está trazendo. Então, hoje nosso convidado é o Michael, né? O Michael Buzzi, que está aqui com a gente. A né? pessoa que estava aqui ansioso para falar Isso. já. Né? Só ouve a voz, gente. Alô, alô. E aí, aprovada? Sim. Então, né? Por que o Michael está aqui, né? Primeiro que ele já é referência aqui na nossa região, né? No litoral também, então é uma referência já no nosso estado. A gente acompanha o trabalho dele já há muitos anos. Não sei se a gente pode falar de idade, né, Michael? Coloca mas na roda. Assim, experiência, né? Experiência. A gente já tem uma parceria já há uns 15 anos, mais ou menos, né? Então a gente acompanha toda a evolução dele e ele está aqui para contar um pouquinho desse lado profissional, mas tem um lado pessoal que a gente gostaria de apresentar, né? Para todo mundo que está aqui nos acompanhando e que eu acho que é muito legal e muitas pessoas vão se identificar com isso, que é talvez o medo de seguir ou de voltar, né? Isso. É isso aí. E isso aconteceu com o Michael, né? Ele, logo depois que se formou, ele tomou a decisão de parar a arquitetura, né? E isso, seguir, né? Na empresa do pai dele. E aí, Michael, tu está aqui para contar para nós essa tua experiência, né? Por que tu fez isso e como é que tu fez essa reviravolta e tá assim tão bem posicionado no mercado? É isso aí, França. Mas primeiro eu preciso agradecer, né, pelo convite. Eu acho que a proposta de vocês é super bacana. Nara também, obrigado. E é uma honra estar aqui, né, e conversar com vocês sobre essa profissão linda e essa parceria que a gente tem. E como vocês falaram, por trás disso tudo tem a pessoa, né? Ah, sim. E muita gente não sabe o que tem por trás. A gente trabalha com rede social, com Instagram, com podcast, com vocês aqui, a gente só mostra a profissão, né? E tem todo um lado pessoal que está ali, que é a base e que ajuda a gente a seguir o caminho. E às vezes a gente erra na escolha, como tu comentou ali que eu vou falar para vocês. Mas, Michael, a tua base é forte, né? É muito forte. A forte. gente que acompanha, né, o teu lado familiar, assim, a gente vê que a tua base é muito forte. Muito forte. Então, eu venho assim, meus pais... É aquela história que eu sei que muita gente tem, que vem de uma família mais humilde, batalhadora e, né, luta para conquistar as coisas, e a gente vem nessa pegada. E não tem como ser diferente, né? Então, independente se eu, por um momento, resolvi largar a profissão, mesmo que eu me dedicasse a outra situação, outra empresa, eu ia também levar com muito amor, muito, muito compromisso. Mas, graças a Deus, né, as coisas retomaram e eu voltei para a profissão. O Michael, assim, a gente acompanha todo esse posicionamento dele nas redes sociais, né, e vê tu postando hoje teus projetos, grandes projetos, né? Essa referência do trabalhos no litoral, trabalhos aqui na região, por todo o estado.
a gente não consegue ver ali, né, toda essa pessoa como tu tá abrindo o coração agora e dizendo assim, eu tive que ressignificar, né? Exato. E isso eu acho que para alguém que tá começando agora é um modelo, para alguém que também tá só de olho nas redes sociais, pô, essa pessoa não tá aí à toa, ela tem uma história, né? E quando tu decidiu por um período abrir mão, mas eu acho que o talento acabou batendo mais forte, e aí tu voltou, né? E são duas decisões difíceis, né, Nara? Porque a escolha de abandonar aquela profissão. Conta resumidamente para nós o que aconteceu, Michael. Na verdade, assim, eu me formei em 2006, 2007 eu retornei para Rio do Sul, né, porque a minha faculdade ela foi em Balneário Camboriú. E aí eu voltei para cá e de cara já abri o escritório, eu tive a sorte de ter alguém comigo já no início, né, que é ela é engenheira e na época ela já tinha um nome, já tinha experiência, então foi mais fácil, né? Eu tive essa ajuda da sorte, né? E aí a gente ficou ali junto uns 2007, 8, 9, 10, uns 4 anos. Outras sócias, né, estavam juntas aí na sociedade, a gente era em 4. E aí meus pais, eles tinham uma empresa, né? Eles tinham um supermercado. Sou filho único. Quem é daqui da nossa região, né, conhece, né, a tua família também, Isso, né? então assim, foi um sonho do meu pai também que deu super certo, começou a crescer demais. E eu, como filho único, tinha aquela dúvida, né? E tinha aquela cobrança também. Isso antes da faculdade. Ele falava, mas não quer ficar aqui e me ajudar a tocar a empresa, é só a gente, né? Falei, não, pai, eu vou fazer o que eu quero, que é o que eu gosto. Eu já estava muito decidido, né? E fui fazer minha faculdade. Mas aí, depois de me formar, nesses 4 anos aí, eu fui percebendo que, na verdade, me deu uma insegurança, assim, né? Pô, será que eu vou fazer certo não tocar a empresa da família, sendo que só tem eu, né? E aí as coisas foram encaminhando para isso. Eu fui largando aos poucos a arquitetura. Eu lembro que eu chegava a ficar meio período só no escritório, né? E aí o outro meio período eu ia no mercado fazer o financeiro. Então, imagina, né? Totalmente diferente. Nada a ver. Uhum. Nada a ver. E é um peixe fora da água. Eu aprendi a fazer um financeiro de mercado. Imagina, tinha mais de 60 funcionários, é uma empresa grande. Eu tive que aprender muita coisa lá também. Mas eu terminava o meu financeiro antes do meio-dia e ficava perdido. Eu não sabia mais o que fazer. Porque não é a minha praia trabalhar com... gerenciar uma loja, né, lidar com funcionários, determinar as tarefas de uma coisa que eu não conheço. Não era o teu chamado, Não não é. era o teu dom. Mas tudo bem, estava lá, né, na época eu falava assim, eu vou pelo que é garantido, afinal de contas, naquela época o que me rendia mais era aquela empresa da família. Né? Mas isso acontece muito, né, com quem, nos recém-formados, se segue realmente a profissão por essa indecisão, principalmente financeira também, né? Porque é difícil começar. Isso, né? E tem um peso grande, né? Porque daí, imagina, eu me casei, né? Aí tudo muda, eu tenho uma família para sustentar, logo veio a minha filha. Então, aquele peso, né, de ser um homem de família, de adquirir, de ter posses e conseguir dar conta de tudo. Então, a minha garantia era aquela empresa, né, o supermercado. Então, eu fui. Fui e aos poucos eu fui largando a arquitetura. Porém, eu não sei não, vocês vão lembrar, né, que foi uma tragédia, mas a enchente de 2011 que acabou com a nossa região aqui. Passamos aqui na loja também, né? Exato, e não foi só Rio do Sul, mas boa parte da região. E o mercado ele ficava numa área muito, né, de risco. Então foi tudo muito rápido, pegou de repente. E 2011 veio a enchente e acabou com tudo. E aí imagina, né? Cara, daí tu ficou sem a arquitetura, porque tu tinha abandonado. E daí também o negócio do teu pai. Nossa, de repente tudo acabou. Tudo acabou. Acabou. Eu já tinha largado a arquitetura, daí eu já não ia mais nem meio período no escritório. E aí eu estava o dia todo no mercado, meio perdido, mas estava lá, né? E aí veio a enchente. A enchente não deu tempo, praticamente a gente perdeu tudo. Uns 2, 3 meses depois a gente até tentou reerguer. Foi reerguido, mas aí o meu pai já estava cansado, ia ser um negócio maior ainda, ele já não tinha mais esse pique todo de lidar com tantos funcionários, de começar tudo do zero. E ele resolveu vender a parte dele. Aí eu pensei, bom, agora não tem jeito, né? Eu não nasci para isso. A minha base era o meu pai. É o meu suporte dentro daquela empresa. Então, se ele sair, o que eu vou fazer aqui? Não faz sentido. Aí ele vendeu a parte dele e foi embora. Se aposentou e foi para Navegantes. Foi para o litoral. E aí eu com uma filha de 6 meses, né? Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E agora volto para o escritório,
né? Ou vou embora. E aí, por muito, posso continuar? Vai. Onde termina a Estamos história. A história é vai. longa. Porque essa história já dá link para um stories que eu vi antes de vir para cá. Ah, Que tem a sim, ver com o teu sim. pai. Ah, Por verdade. isso que é muito legal essa conexão que tu tem, porque tu colocou lá no teu perfil que tu conecta pessoas aos seus espaços há 15 anos. É. E tem muito a ver com isso que tu tá contando da tua família. Então, Termina aí que isso aí vai longe. Pois aí, tu vai ver como o meu pai, ele me puxava, né? Parece uma coisa automática, assim, mas ele me puxou para a empresa, que era o mercado, Sim. e assim que ele se aposentou e foi, né, aproveitar a vida dele no litoral, de repente ele me liga e fala, Maicon, eu encontrei o Zé Antônio, que é um arquiteto que na época da faculdade eu estagiei lá, e o Zé Antônio falou assim, Nívio, pede pro Maicon correr para cá que tá cheio de trabalho, eu preciso de alguém para me ajudar, não dou conta, e manda ele vir para cá, que ele chega chegando já, tá cheio de trabalho. E realmente, naquela época era o boom da construção, né? Foi o boom. Então, Deixa eu só interromper um pouquinho. E aí, nessa época que tu foi embora, a gente comentou aqui, nossa, o Maicon tá saindo de Rio do Sul para ir pro litoral, né? Franci, eu confesso para vocês, foram finais de semanas de choro, assim, imagina, apesar de filho único, ficou toda uma família aqui em Rio do Sul, Sim, uma amigos, história, né? parceiros e história. Eu nunca tive pretensão nenhuma de sair daqui. Tanto é que eu não vi a hora de terminar a faculdade e voltar para Rio do Sul, porque eu amo aqui, né? E eu sou muito conectado com a cidade. Eu fui lá pelo trabalho, eu fui para Navegantes por conta do trabalho, eu não tinha outra opção. É o desespero, né? E aí eu cheguei lá, deu super certo, mas eu até falei, né? Final de semana, na época eu era casado com a mãe da minha filha, né? Minha ex-esposa, e chegava final de semana a gente chorava mesmo, de saudade daqui, por incrível que pareça, né? Não tinham o que fazer lá, mas é porque a gente não conhecia as Claro, pessoas. né? Não queriam estar lá, né? Vivendo lá. As pessoas falavam, nossa, Maicon, que legal, tu deve acordar todo dia e olhar aquele mar lindo, né? E Mas deve aí ser... tu fez tua história lá, né, Maicon? Fiz. Né? A gente acompanhou o teu crescimento lá no Então, litoral, né? na verdade, hoje eu agradeço muito, né, o fato de ter ido para lá, porque foi lá que eu adquiri uma experiência num nicho da arquitetura que aqui talvez eu não iria adquirir, que foram os projetos de obras, projetos de grande porte, os edifícios. Então, o meu ex-sócio lá, né, que me chamou e eu fui lá trabalhar com ele, ele já tinha uma grande experiência em projetos grandes de edifícios, né? E aí foi meu primeiro contato com esse tipo de projeto. Então, de repente, eu comecei a assumir esse tipo de projeto lá, adquirindo experiências não só na arquitetura, mas também eu tinha que compatibilizar os projetos de um edifício, que são os projetos preventivos de bombeiro, estrutural, hidrossanitário, que é tudo aquilo que engenheiro faz, eu tive que ter um entendimento maior para compatibilizar com o meu projeto de arquitetura. Então foi muito legal, foi uma baita de uma experiência, eu fiquei lá por 5 anos. Tu voltou quando? Em 2017 eu voltei. 2017. Eu fui em 2012, 2017 voltei. Na verdade, o que me motivou a voltar também foi uma situação pessoal, que daí lá eu acabei me separando da minha ex-esposa. E eu já não gostava... Eu nunca gostei, né? Sim. Eu tava, assim, não é que eu não gostava. Eu sempre tive vontade de voltar para Rio do Sul. Eu tava lá porque o trabalho tava legal lá. Mas aí o meu divórcio, ele foi um start, assim, para eu falar, não, era o que faltava, né? Era o que faltava. Então, peguei minha filha e falei, vou voltar para Rio do Sul e seja o que Deus quiser, né? E quando tu voltou, essa volta, como é que foi assim? Porque a gente sabe, né? Quando um profissional ele sai de um mercado, tu até tinha um reconhecimento lá, mas como é que foi voltar? Me surpreendeu de uma maneira bem positiva. Teve as duas situações de novo, né? O fato de eu deixar em Navegantes aquilo que eu já tinha construído durante 5 anos, e foram clientes, amigos e pessoas que gostavam do meu trabalho, e voltar para cá com o medo de, depois de 5 anos, não ter mais o reconhecimento que eu tinha antes, né? Uma insegurança, Uma insegurança, né? E foi totalmente contrário. Porque o que acontece? As pessoas que ficaram lá continuaram a me chamar, mesmo eu estando aqui em Rio do Sul, para fazer projeto em Navegantes, então eu continuei fazendo trabalhos lá. E quando eu voltei... E tu virou referência lá também, né, Maicon? Sim. Isso. Nesses 5 anos, né, todo o trabalho que tu fez, tu acabou fortalecendo, né, os teus vínculos profissionais lá. Isso.
E aí já era uma época já que as redes sociais já estavam crescendo, já estavam em alta, então eu conseguia mostrar isso para o pessoal de lá, daqui, então já tinha um trabalho bem bacana. E voltando para cá, eu me surpreendi porque eu vi que, poxa, as pessoas lembravam de mim, né? E lembravam daquelas obras que eu tinha feito no início da minha carreira, que aqueles clientes voltaram para mim e me chamaram para novos projetos. E aí eu pensei, meu, que bacana, não vai ser, não pode ser tão difícil assim. Afinal de contas, já eu trago uma experiência já, né? Não é só um nome. E deu tudo certo. Eu fiquei assim, eu cheguei aqui, eu até fiquei 3 meses num escritório só para eu me restabelecer, num outro escritório. Mas aí de cara eu já saí para montar o meu. E o interessante é que depois de tantos anos de formado, foi a primeira vez que eu montei meu escritório sozinho. Então foi mais uma conquista. Eu sempre tive sócio, né, desde o início. E agora, 2017, 11 anos, né, que eu já estava formado, eu fiz o meu primeiro escritório, sozinho, sem sócio, sem nada. Então, a gente tem um quadro aqui no programa, né? Que é até uma certa saia justa, assim, dos convidados. E é a pergunta que não quer calar. Eu sei que tu já esteve lá no litoral, que tu, né, tem tua marca consolidada aqui, mas tu sente alguma diferença, assim, na área da arquitetura? Quando se trata de arquitetura de alto padrão, tem diferença litoral e as outras regiões? Fala a verdade. Fala a verdade. Falo, pode deixar que eu falo sim. Fala tudo aí pra nós. Vai lá, Maicon. Tem muita diferença e eu não tenho problema em falar, até porque é uma questão cultural, de origem, né? Aqui em Rio do Sul, o povo daqui de Rio do Sul, Alto Vale, região, é muito daqui, né? Tem origem aqui. Veio daqui, formou família aqui, se estabeleceu. Né? Tu é daqui. Tu é Isso. né? Tu é um Próprio. exemplo, né? Que foi e retornou, né? Não é à toa o amor, né, pela região aqui, por querer voltar e estar aqui. E no litoral é diferente, né? A maioria das cidades do litoral, elas acabam trazendo muitas pessoas de fora, né? De outros estados, outras cidades, outras culturas, e isso tudo reflete na arquitetura de uma maneira que eu vi lá. Quando eu cheguei lá, eu vi. E eu lembro até hoje que o meu sócio falou, Maicon, nada de projetar ambiente superdimensionado aqui. Aqui não é o pessoal, os alemães e italianos lá né, da região. Olha só, a diferença Aqui, cultural. aqui o pessoal está acostumado com coisa menor, com espaços compactos, reduzidos. né? Isso. E foi muito real isso. Assim, eu tive que me reprogramar para aprender a projetar espaços compactos. E depois eu fui ver e realmente tem essa diferença. Né? Aqui as casas mais antigas, principalmente, elas, nossa, os quartos eram gigantes, né? Quartos de 5 por 4, 20 metros quadrados, né? E é o que eu fazia aqui. E lá não. Lá é tudo mais reduzido. Então teve esse choque de realidade assim do local, sabe? Mas tudo bem, é questão cultural, né? De origem. E lá de entender o mercado também, É. né? Então, assim, a cidade que eu estava lá era Navegantes. Né? Navegantes, naquela época, estava iniciando um crescimento na construção civil. Até então, ela era uma cidade defasada, não tinha muita oportunidade. Acho que a chegada do porto ali proporcionou isso também, né? Uhum. E eu, graças a Deus, peguei também esse início ali, né? O boom da construção civil. Né? Muitos prédios. E aí lá os lotes também são menores. Eu comecei a comparar, né? Aqui, pô, é tudo tão grande, tem mais área rural, obviamente, mas os lotes urbanos são maiores, e lá não. Então lá eu tive que aprender a fazer casas geminadas com 5 metros de largura, né? Com quarto de 2,40 de largura, que é o mínimo que é o permitido, e foi indo. Mas então um dos motivos da volta do Maicon foi esse, né? Terrenos grandes, casas de 500 metros quadrados. Projeto superdimensionado, Isso. o bolso superdimensionado. Isso. Não, mas lá também é muito bacana. Agora está tendo bastante obras de alto padrão lá. E eu continuo lá também. Né? A cada 2 semanas eu vou para lá, tenho meus clientes, tem as obras ainda em andamento, as novas. E é bem bacana. E conta pra gente agora um pouco sobre essa tua relação com as redes sociais, né? A gente vê tudo que tu posta lá, inclusive antes de vir a gente acompanha os stories, né? Tu tá acompanhando a construção da casa aí dos teus pais, a gente quer saber se vai sair a lareira ou não.
Meu Deus, né? tu Tá. viu? Me pegou de surpresa Eu isso vi, hoje. foi né? a mãe que disse que não queria Foi a mais a mãe lareira. que disse. Exato. Foi a mãe. É aquela coisa, né? Eles querem tudo no início do projeto. E a gente faz, né? São os nossos pais, a gente quer agradar, né? Aí eu São chego na nossos obra. clientes também, Nossos né? clientes. Isso. E olha, não é E fácil. às vezes tu já com a tua experiência falar uma coisa que não vai funcionar, mas eles querem, né? Aí tu coloca. E sabe como é delicado? Porque assim, é uma mistura de pessoal com profissional. A gente quer. Eu tô nessa fase assim, nossa, é uma realização de um sonho projetar a casa dos meus pais. E eu quero que eles se sintam 100% satisfeitos e E felizes. nós que estamos acompanhando isso, né, no Instagram, a gente sente muito isso, sabe? Uhum. A realização deles, mas a tua em estar projetando Demais, a demais. casa deles. Tanto é que eles que. Será que a gente compra uma casa pronta, um apartamento? Eu falei, não, vocês vão construir. Eu agora é preciso com o projetar. Michael. Preciso projetar a casa de vocês. Isso é muito E aí legal. tem todo esse cuidado assim, né, de projetar para eles, né? O que eles vão gostar? Será que eles vão gostar do meu projeto? Será que vai ter algum detalhezinho para reclamar no final? E aí eu cheguei lá hoje E na esses obra. são os melhores e os piores clientes, né? São. Isso. Os mais. Né? Mas vamos Porque eles combinar, têm França. muita intimidade para cobrar. Mas vamos combinar que mãe, né? O filho é perfeito para mãe, né? Pode ter um errinho lá, mas ela. Sim. Não, e tu pra tua mãe tá perfeito, né? Nossa. Isso, não, né? Ah, Rose, tua filha né? também é perfeita pra Isso. ti. Aliás, a gente tá falando tanto deles, pra quem tá nos acompanhando aí também, manda um beijo pra eles aí, né? Pois é, né? Eles vão ver, vão acompanhar. Vai, Então, pai e sim. mãe, amo vocês, beijão, a obra vai dar tudo certo, a gente vai fazer a lareira porque o frio vai pegar lá. né? Isso. Depois nós vamos mostrar também, né, essa Vai, obra, né? Isso. Então, a gente tá quase chegando aí no final do nosso bate-papo. É muito legal que a gente conseguiu acessar a tua história, né? Quando a gente vê esses nomes que estão por trás da arquitetura, entregando, realizando sonhos, reconstruindo as fases das pessoas, porque mesmo que seja uma casa nova, é sempre um novo ciclo para aquela pessoa. Então, tu vivenciou isso na tua vida pessoal, dividiu conosco e tá entregando isso para os teus clientes. Isso é muito legal. A gente tem muito orgulho, né, Franci, de ter alguém assim, um nome, um cara, né? Porque tem tanta arquiteta mulher e hoje Sim. tu é o cara aqui Olha. na nossa região. Nós até comentamos, né, nos bastidores, né, que nós tivemos alguns arquitetos, há uns anos atrás, né, que até tu estagiou com o Botelho, né, com o Gilberto, com o Isso, meu são cunhado grandes também. referências para mim, o Frank, o Botelho. E aí nós ficamos, né, uns 5 Uma anos, lacuna aí, 6 anos sem nenhum arquiteto, né, homem, né, Uhum. masculino, né. E agora, né, tu voltou para Rio do Sul, né, tu conquistou o teu mercado, e aí depois, né, agora de uns 3, 4 anos para cá, a gente está ouvindo outros nomes, né? Isso. Mas ficou muito tempo aqui, né, na nossa região sem ter um escritório de arquitetura masculino, né? Só as Isso. mulheres se E eu destacando. vou contar para vocês, né? Claro, seria um tema até para um próximo podcast, ó, porque pode render Vamos até umas anotar na polêmicas pauta aí. aqui. Vamos anotar aqui. Porque vocês acham que é fácil? Um homem arquiteto trabalhar com projeto de interiores? Não é fácil. Rola um certo receio da sociedade, um preconceito no início. Mas o cara que vai fazer decoração da minha casa, né? Então tem tudo isso, sabe? Mas, Michael, eu te contrataria, porque eu vou olhar o teu Instagram. E tá Mas lá, hoje, né? né? Hoje, né? Mas Tu que tá quando não ali, tinha Instagram, Isso. né? Né? Graças a Tu Deus. tá ali, tu tá dando a cara, tu tá mostrando o que tu tá fazendo, né? Tu mostra o teu escritório, tu mostra o que tem por trás de um projeto. Né? Isso mesmo. Tá muito diferente, né? E hoje eu fico feliz porque essa nova geração que está chegando aí, com muitos arquitetos, né, homens, eles só valorizam, né? Sim. Legal. Então, por mais que eu já tenha alguns anos ali de carreira, eu me sinto valorizado, porque está dando força, né, e está valorizando. Tá fazendo história, né? É isso. E agora é aquela hora do programa, Vamos. aonde Meu Deus do céu. Franci Ah. Maggio, a nossa anfitriã, vai fazer a nossa entrevista ping-pong. Ping-pong nada Tá mais preparado, é... Michael? Calma aí, que eu até tomei um golinho aqui, Toma né? aí, Isso. porque é um toma lá da cá. Ela te pergunta daqui, tu responde a primeira coisa que vier à mente. Não pensa muito, só fala. Posso Só pesquisar fala. Google? Não. Vamos ver aqui as começar aqui, perguntas. Vai lá, Michael. Não abro mão. Família. Perfeito. Uau. E a gente que te acompanha já há muito tempo vê que a tua base é a tua família, né? Isso aí. Então, muito bom. Um designer ou marca? O que tu... Quem te vem à cabeça? Várias marcas. Desca. Aê! Pode parar. Encerramos a nossa entrevista com o Michael agora. Muito Tá obrigada. vendo? É publis a todo momento aqui. Todo momento. Vamos lá, Michael. É funcional. O que funciona? O conforto.
Perfeito. Sem Vamos lá, mais conforto um. nada Ser funciona. bonito e não ser confortável Isso. não rola, né? É primordial em um projeto, que não pode faltar. É que vem tantas palavras na cabeça, mas eu vou... Pensa. Psicologia. Nossa! Essa pode Boa, falar, essa pode falar até um isso. pouco por quê, né? Como que eu vou fazer um bom projeto, um projeto de excelência, sem entender o meu cliente? Sem eu Perfeito. conhecer o dia a dia, a rotina dele e saber, né, como que funciona, como que é a vida dele dentro daquela casa, da família dele. Eu preciso entender, tem uma psicologia por trás disso. Claro. Michael, e o que o cliente te pede e tu fala não vai funcionar? Vamos testar. Eu não falo não de início. Eu nunca falo não de início. Já gostei. Sim, vamos marcar aqui, né? É uma marca lá do nosso escritório, né? Por mais que eu saiba que não vai dar certo, eu vou apresentar uma solução, mostrando que aquilo não deu certo, mas já com uma solução que vai dar certo, entendeu? Claro. Então, Mas tu sabe que aqui na loja nós temos isso também, né? A nossa palavra não existe. não pode. E eu vejo, infelizmente, eu vejo relatos já de clientes, né? Que, mas aquele arquiteto é soberbo, acha que tem que ser do jeito dele e que não dá para fazer aquilo, e não é assim, né? É um posicionamento, né? Isso. A maneira que tu apresenta também, né? E a maneira que tu fala que não vai funcionar. Né? Exato. Isso. Tu acaba dando umas voltas para apresentar que aquilo não é prático, né? Que não é funcional, né? E aí o cliente entende. Isso aí. Vamos lá. Aonde o Michael chegará? Tem muita coisa para buscar, tem muita coisa para aprender. Eu aprendo com os novos que estão chegando no mercado, com os antigos que estão finalizando, com a tecnologia, com as redes sociais, com vocês, com tudo. Então, por isso que eu quero ir mais longe ainda. E só acrescentar bagagem, né? Só aumentar a bagagem. Então a gente sabe que valeu a pena aí todas essas idas e vindas, né? E te ter aqui foi um prazer enorme e a gente está muito feliz. E tenho certeza que vai repercutir, porque ele tem ali o Instagram dele, que é um negócio que também, né? Tem o alcance. Ó, o editor, né, já coloca aqui, ó. @MichaelMuse Arquitetura. Ele Segue não lá. perde a oportunidade. O Design for Life, podcast que leva mais design aí para sua vida, vai ficando por aqui. E até nosso próximo encontro. Com gostinho de quero mais, e semana que vem nós temos uma nova convidada.